nous voulons avoir une franche discussion Nós queremos ter uma franca discussão à propos du mariage, do que concerne ao casamento, qui est un sujet difficile, que é sujeito difícil, parce que nous sommes libres porque nós somos livres et parce que l'être humain est compliqué. e porque o homem é complicado. Mais en fait, Mas le mariage o est quelque casamento chose de simple. é uma coisa simples. Si nous savons écouter Dieu, Se nós sabemos escutar o nosso Deus, le mariage sera une grande bénédiction. o casamento será uma grande benedição. Le mariage doit être une bénédiction. O casamento tem de ser uma benedição. Dieu n'a jamais voulu que le mariage soit une croix à porter. Deus nunca decidiu que seja uma dificuldade o Il y a des casamento. gens qui souffrent dans le mariage. Pessoas que sofrem no Et ils casamento. disent c'est ma croix. E elas dizem, é o meu sofrimento. C'est complètement faux. Isso é Ils completamente doivent falso. trouver les moyens d'être heureux. Eles têm de encontrar coisas para ser felizes. Parce que Dieu a voulu que le mariage soit un bonheur et non pas un malheur. Porque Deus quis que o casamento seja uma felicidade e não que seja erro. Porter sa croix consiste à souffrir dans le service de Dieu. Andar com a sua própria cruz exija que nós andamos a servir Deus. Les souffrances dans le mariage ne seront jamais et n'ont jamais été une croix à porter. Les souffrances dans Os le mariage sofrimentos no casamento n'ont jamais été une croix à porter. nunca foram uma coisa difícil a suportar. Bon, je voudrais dire une chose. Eu vou lhe dizer uma coisa. Dieu a un plan parfait. Deus tem plano perfeito. Il voudrait que telle personne soit avec telle personne. Ele quer que uma pessoa esteja com uma outra pessoa. Et quand ces deux personnes qui étaient destinées sont ensemble, Quando essas duas pessoas destinadas estão juntas, ça fonctionnera vai funcionar si il y a se tem un effort des deux parties. esforço dos dois lados. Ça, c'est ce que Dieu veut. Isto é o que o Senhor quer. Mais nous pouvons aussi constater Poderemos também constatar et considérer l'amour de e Dieu considerar o amor de Deus qui fait que faz que deux personnes qui étaient duas destinées pessoas ne destinadas se trouveront jamais. nunca vão se Ils encontrar se marieront avec des gens que Dieu ne leur avait e pas vão destinés. casar com outras pessoas que não foi o Senhor que escolheu. Mais Dieu, dans son amour, Mas Deus, no seu amor, permettra que ça puisse vai fonctionner. permitir que as coisas funcionem. Ce que je veux dire, O que eu quero dizer, c'est qu'il y a des mariages voulus par Dieu há casamentos escolhidos por Deus qui ne fonctionnent pas que não funcionam à cause de l'attitude por causa de l'homme ou de la femme ou des deux. da mulher ou do homem, ou dos dois. Et il y a des mariages que Dieu n'avait pas prévus, E também tem casamentos que qui Deus n'étaient não pas escolheu, spécialement dans sa que volonté não eram especialmente na vontade de Deus et qui pourtant peuvent e réussir. que, portanto, pode ser uma réussita. Il y a des unions que Dieu n'a pas voulu, Há uniões que Deus não escolheu, qui parfois réussissent mieux que às vezes são uma réussita que des unions que Dieu a voulu. de que as uniões que Deus quis. C'est pourquoi nous devons considérer que nous avons notre part É porque temos de considerar que nós et temos a nossa parte notre e a nossa responsabilité responsabilidade dans le mariage. no casamento. Un mariage réussi Casamento reúcido est un mariage où il y a une unité é spirituelle. casamento que tem uma unidade espiritual. Un mariage réussi Casamento reúcido est quand chacune des deux parties é quando uma das duas partes connaît ses responsabilités et ses devoirs conhecem as suas responsabilidades, os seus deveres et s'efforce e faz esforço à marcher dans ses a responsabilités andar et ses nessas devoirs. responsabilidades, nesses deveres. C'est pourquoi l'homme a É une porque responsabilité. o homem tem uma Il responsabilidade doit prendre soin de sa e ele famille. tem de fazer atenção à sua Il família. doit gagner l'argent pour la famille.
ir buscar dinheiro para a sua família. Il doit être spirituel. Ele tem de ser e Et estar espiritual. il doit montrer l'exemple. Ele tem de mostrar o exemplo. Il y a des hommes qui se sont mariés avec la femme que Dieu voulait pour eux. Há homens que casaram com a mulher que Deus escolheu para eles. Mais ils ne respectent pas ce que je viens de Mas dire. eles não respeitam o que eu vou dizer. C'est ainsi qu'une union qui avait été voulue par Dieu Uma união escolhida por Deus peut devenir un vrai cauchemar. pode ser um desastre. Et puis la femme a ses responsabilités A aussi. mulher também tem as suas responsabilidades. La femme doit être intelligente avec Dieu. A mulher tem de ser inteligente com Deus. Elle doit être vertueuse. Tem de ser virtuosa. Elle doit s'occuper de sa maison. Ocupar-se da sua casa. Elle doit plaire à son mari. Ela tem de ser gostada do homem dela, amada. Elle doit lui être agréable. Tem de lhe ser ao homem dela agradável. Elle doit le servir. Ela tem de o servir. Ce sont des valeurs que nous avons perdues aujourd'hui. Isto são valores que a gente deixou dos nossos Parce dias. qu'au nom de l'égalité des sexes, Por causa dos sexos, nous avons renversé toutes les valeurs bibliques. tudo os valores bíblicos foram estragados. Ce n'est pas parce qu'une femme sert son mari qu'elle est inférieure à Não son é mari. porque uma mulher serve e faz bem ao seu homem que ela é mais baixa que ele, que ela não tem valor. Une femme qui aime son mari Uma mulher que gosta do homem dela trouvera beaucoup de noblesse vai achar muitas riquezas à servir son mari a servir o seu et homem à lui faire plaisir. e a lhe fazer prazer. C'est le proverbe 19:14, Provérbio 19, verso 14. le proverbe 31:10, O provérbio, capítulo 31, qui nous verso donne 10, des indications. que nos dá as indicações. Une femme intelligente Uma mulher est inteligente un don de Dieu. é uma graça de Deus. Il y a des femmes qui ne veulent pas devenir Há intelligentes. mulheres que não querem ser inteligentes. Elles ne veulent pas apprendre. Elas não querem ser Elles ne ensinadas. veulent pas apprendre à faire à manger. Não querem fazer a comida. Elles ne veulent pas apprendre à bien repasser le Não linge. querem aprender a passar a roupa. Ah, mais vous direz, il est trop conservateur cet Mas homme. vocês vão dizer, ele é muito conservador. C'est l'homme qui peut aussi faire la vaisselle et à O manger. homem também pode levar a louça e fazer Bien comida. sûr, bien sûr. Digo que sim. L'homme doit aussi de temps en temps faire à manger. Às vezes o homem pode fazer a Il doit comida, laver le linge. lavar a roupa. Mais si il remplit pleinement sa fonction Mas se ele enche a função dele, et qu'il travaille é dur que ele trabalha pour duramente ramener l'argent à la para maison, trazer o dinheiro à alors il casa, n'aura pas le temps pour le reste. então não vai ter tempo para o resto. Nous pouvons partager les tâches, Nós podemos proteger as coisas a mais il y fazer. a des tâches qui restent attachées à l'un ou à l'autre. Há coisas que são para a mulher Ceci, e, c'est le e meilleur para os équilibre. homens. Isto é o melhor equilíbrio. Brio. Vous savez, je voudrais revenir au fait qu'il y a des mariages que Dieu a joints Sabe, eu vou agora dizer que tem feito fatos, que sonhos que Deus juntou. et des mariages que l'homme a joints. Há casamentos que foi o homem que juntou. Il y a des mariages qui sont absolument issus de la volonté de Dieu Casamentos são absolutamente escolhidos por Deus. et d'autres qui ne sont pas issus de la volonté de Outros Dieu, não são da vontade de Deus. mais que Dieu est prêt à bénir, Mas que Deus quer na mesma à abençoar. qui Dieu est prêt à donner une réussite. Deus está pronto a dar réussita. C'est pourquoi É porque nous devons considérer nós devemos considerar que même si nous avons constaté que mesmo se a gente fez constato que le mariage n'a pas été voulu par que Dieu, o casamento não foi escolhido por Deus, nous pouvons sauver notre nós mariage poderemos na mesma salvar o et nous nosso pouvons casamento bénéficier e beneficiar de la grâce de da Dieu graça de Deus pour que ça fonctionne. para que as coisas funcionam. Je vous l'ai dit, Eu já lhe disse. j'ai vu des mariages qui visiblement n'étaient pas joints par Ouvi Dieu casamentos que não foram juntados por et Deus qui sont devenus de belles réussites. e que hoje são casamentos felizes. Et j'ai vu des chrétiens se marier Eu vi cristianos se casarem et c'était vraiment le Seigneur. e era mesmo o Senhor. Et puis ça s'est fini en divorce Acabou-se, foi divórcio. parce que c'était inévitable. Porque era assim. Parce que Tinha de ni l'un ni acontecer. l'autre ne voulait faire d'efforts Porque nenhum nem outro não queriam fazer et que esforço. le mariage était devenu un véritable E cauchemar. o casamento finalmente estragasse.
estragou-se. Il y a un texte dans Matthieu 19, Tem texto em Mateus 19, au chapitre 6, capítulo 6, qui nous dit que nos diz que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. que o homem não se separa do que Deus juntou. Ce n'est pas bien de séparer quand Dieu a joint. Não há bem de se separar quando foi Deus que juntou. Quand nous sommes sûrs que c'est Dieu qui a joint, Quando somos seguros que foi il Deus que faut tout juntou, faire pour que ça marche. temos de fazer tudo para as coisas funcionar. Ce n'est pas bien, Não é bem, mais ça peut arriver. mas pode acontecer. Est-ce que nous allons aller en enfer pour cela? Vamos ir ao inferno por isso? Absolument pas. Absolutamente não. Absolument pas. Nunca. Le ciel est offert gratuitement. O céu foi oferto gratuitamente. Et ce ne sont pas vos efforts qui vous donneront le Não ciel são os seus esforços que vão lhe dar o céu, ou qui vous priveront du ciel. ou que vão vos proibir do céu. La suite du verset dit, O que vai seguir agora no pourquoi verso. donc, E porquê? ils dirent à Jésus, pourquoi donc Moïse Eles dizem a Jesus, mas porquê que Moisés a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre mandou de divorce uma carta à mulher de et de divórcio rupture? e de ruptura? Dans la loi, c'est prévu. Na lei está previsto. Dans la loi, il est prévu que ce que Dieu a joint Na lei está previsto que o que peut être Deus défait juntou pode se desfazer légalement. legalmente. Mais ce n'est pas bien. Mas não é bem. Dieu ne veut pas, Deus não quer. mais Dieu le permet. Mas Deus vai permitir. C'est pourquoi les Juifs lui dirent, mais alors, dans la loi de Moïse, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Os juízes na lei de Moisés, eles dizem porquê que está escrito assim. Et Jésus répondra à cause de la dureté de leur cœur. Jesus vai responder, é por causa da maldeza do coração deles. Dieu répondra, moi je voulais que ça fonctionne. Deus vai responder, eu queria que as coisas J'ai funcionem. donné à certains tout pour qu'ils réussissent. Eu dei a alguns tudo para eles réussirem. J'ai tout fait pour que ça Eu fiz réussisse. tudo para réussir. Mais ils ont rejeté la grâce. Mas eles não quiseram da graça. Et donc Minha graça. il faut bien trouver une solution. Então, preciso achar uma solução. Donc, Então, parfois, às vezes, nous sommes obligés nós somos obrigados de voir des ruptures. de ver casamentos Alors que Dieu estragados. avait prévu Portanto, Deus tinha previsto que ce ne soit pas ainsi. que não seja as coisas assim. Pour la paix, on peut être amené à séparer. Para ter a paz, podemos ser obrigados de se separar. Les vœux du mariage ne sont que terrestres. Lorsqu'on fait des vœux, lorsqu'on se marie, Quando a gente se casa, ce n'est que pour la terre. é só para a terra, Ce n'est pas pour le ciel. não é para o céu. À la mort, A morte, le mariage est dissous. quando a gente morre, o casamento acabou. Moi, je vais vous dire une chose. Vou lhe dizer uma coisa. Je ne risquerai pas mon éternité Eu não vou arriscar a minha eternidade pour tenir para absolument segurar absolutamente un mariage casamento qui sera destructeur pour moi. que vai ser escangalho para mim, desastre para mim. Il ne faut donc pas jeter la pierre. Não se pode botar assim as Chaque cas pedras. est particulier. Tem uma Chaque cas est particularidade. différent. Cada é diferente. Et nous n'invitons pas les gens à divorcer. E nós não convidamos as pessoas a divorciar. Mais j'affirme une chose. Mas eu afirmo uma coisa. Si Se il y a de la violence tem violência sexuelle, sexual, physique, física, morale, moral, une violence morale qui peut pousser l'autre jusqu'au suicide, uma violência moral que pode puxar o outro até à morte. notre devoir, Nosso dever ce n'est pas d'essayer de comprendre si Dieu avait uni ou pas uni. não é de ensaiar de compreender se Deus juntou ou não. Notre devoir, Nosso dever pour la protection de la vie, para a proteção da pour la vida, protection de la paix, a proteção da paz, c'est de conseiller un é divorce. de dar o conselho de divorciar. Un pasteur est venu me voir un jour et m'a dit, O pastor veio me falar dia e disse-me: j'ai conseillé à un couple de rester absolument eu ensemble. dei conselho a casal de ficar juntos. Alors que c'était invivable. E, portanto, não era possível de viver juntos. Alors que je voyais, je savais que, Então- que le mari Eu via que o homem
violait les enfants. Fazia violência aos meninos. 2 enfants de 10 et 11 ans. Meninos de 10 e de 11 anos. Et le pasteur m'a confié. E o pastor J'ai confiou-me, été trop religieux, foi muito religioso, hypocrite, hipócrita, gourou. mau, Et j'ai été dans un esprit sectaire. e estava num espírito J'ai dit à sectário. la femme de ne pas divorcer. Disse à mulher de não deixar o homem Et ce dela. qui est arrivé, O que aconteceu? c'est que la police s'en est mêlée. A polícia chegou um dia. Qu'on a attrapé l'homme. Eles a caçar o homem, On a voulu le mettre en prison. eles quiseram o meter na Et cadeia. comme le pasteur avait dit à la femme, il ne faut pas divorcer, il faut défendre Mas ton mari, o pastor tinha dito à mulher de não deixar o homem elle l'a couvert pour qu'il n'aille obedecer. pas en prison. Ela cobriu o homem para ele não ir para a cadeia. Et comme il n'a pas été en prison, il a Como continué. ele não foi à cadeia, E a femme ele s'est continuou e a mulher matou-se. Et la femme s'est suicidée. A mulher matou-se. Vous pouvez comprendre, Vocês podem compreender, si votre mari vous frappe, se o vous seu bat, homem lhe bate, lhe dá coça, et que ça n'a rien à voir avec un démon, que não tem nada a ver com o c'est demônio, parce qu'il veut, il est méchant. é porque ele é mau. Il faut partir de la maison. Fugir de casa. Si le mari touche à vos enfants, Se o seu marido bola nos seus meninos, il faut quitter la maison. você tem de ir embora Il y de a des casa, choses qu'on ne fugir. peut pas accepter. Há coisas que se não pode Sous aceitar. prétexte qu'il est dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a E por joint. causa, porque está escrito que a mulher ou o homem não deixa o que Deus juntou. Et savons-nous vraiment si c'est Dieu qui a joint? Nós sabemos mesmo o que Deus juntou. Il y a tout un courant de théologie évangélique Nisso tudo tem uma teologia evangélica qui culpabilise les divorcés. que faz dar culpa aos divorciados. Mais est-ce que nous savons nous-mêmes? Mas nós sabemos mesmo ou não? Est-ce qu'on est dans le cœur, Somos nós no coração, dans la vie na vida, des gens qui ont das divorcé? pessoas que divorciaram? Est-ce qu'on peut affirmer que c'est Dieu qui avait joint? Poderemos afirmar que foi Deus que juntou. Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Porque Dieu a a Bíblia joint. diz que o homem não separa o que Deus juntou. Donc si ce n'est pas Dieu qui a joint, Então, se não foi Nous Deus sommes que libres. juntou, Nous sommes libres. Somos livres. c'est une question de bonne intelligence, É uma pergunta de boa inteligência. de sagesse. Ser tranquilos. C'est une question de sauver sa vie. É uma maneira de salvar a sua C'est une vida. question de ne pas être sous le joug de É Satan. uma maneira de não estar nas diretivas do diabo. Il y a des mariages Há casamentos qui deviennent tellement toxiques, que finalmente são tóxicas, néfastes, sujos, não têm senso, não valem nada. qu'il vaut mieux une rupture É melhor divorciar pour sauver notre âme. para salvar a nossa alma. La Bible dit, si ta main droite A Bíblia diz, se a tua mão direita est une occasion de chute, é uma ocasião de te fazer cair, il faut la couper. é melhor cortá-la. Il vaut mieux que tu rentres au ciel É melhor ir para o céu, divorcé, entrar no céu que divorciado, tu ailles en enfer, que ir ao inferno bien marié, bem casado. avec quelqu'un qui a bloqué ta vie Com alguém que estragou a tua et vida. qui t'a peut-être amené à renier le Seigneur. E que, se calhar, por causa dela, tu deixaste o teu Deus. Tout est une question de priorité. Tudo é uma coisa, é uma prioridade. Alors, il est vrai Então, é verdade que parfois, que às vezes la a violence, violência, la colère, la non-entente, quando as s'entende pessoas plus, não se entendem, ça c'est dû à des démons qu'il faut chasser. isso é por causa de demônios que a gente tem de mandar sair. Et je ne voudrais pas qu'on interprète mal ce que je dis. Eu não quero que as coisas sejam mal interpretadas. Quand ça ne va plus dans le couple, Quando nada vai mais no casal, il faut voir ce qui ne va pas. é preciso ver qual é o problema. Et il faut essayer de régler le É problème. preciso ensaiar de regular o problema. Il faut absolument essayer de sauver le couple, Absolutamente ensaiar de salvar o seu casamento. excepté pour les cas de violence Só se for os casos de violência ou de pédophilie.
de homens que vão com homens, où là, j'affirme com meninos, então eu qu'il afirmo, faut une séparation. é preciso Et separação. il faut voir si celui qui a été le bourreau Preciso ver aquele que foi o maldito, est capable de suivre une thérapie pour une délivrance. ver se ele pode seguir uma terapia para ser deslivrado. Je ne parle pas forcément d'une autorisation de se remarier. Não estou a falar de uma autorização de tornar-se a casar. Je parle d'une séparation pour la paix Estou a falar de uma situação para a paz, para et ter a pour paz, éviter le pire. para evitar o pior. Si le bourreau, Se o mau, et je dis l'homme, mais ça peut être une femme. o homem, mas também pode ser uma mulher. Il y a des femmes qui battent à mort leurs Há enfants mulheres que batem até à morte os et meninos le deles. mari reste à ne rien E dire. o homem não diz nada. Il faut arrêter les violences. É preciso parar as Il violências faut une todas. séparation. É preciso separar Et il tudo. faut donner l'occasion au bourreau E dar a ocasião ao mau de se repentir, de arrepender-se, d'être délivré de ser deslivrado et de suivre une thérapie e de ir se tratar pour s'en sortir. para conseguir a outra Et coisa. si on constate, Se a gente Ces constata os si on esforços, constate la délivrance, se a gente constata a alors le couple delibrança, peut se remettre então o ensemble. casal pode tornar a vir juntos. Nous devons donc défendre le couple. Nós devemos defender o casal. Et je voudrais que l'on n'interprète pas mal ce que je dis. Eu não quero que vocês interpretam mal o que eu estou a dizer. Quand ça commence à mal aller dans le couple, Quando as coisas estão a ficar mal no la casal, question n'est pas est-ce que c'est Dieu qui m'avait uni a pergunta não é: acho que foi Deus que me juntou? et peut-être c'est Dieu qui ne m'a pas uni. Se calhar não foi Deus que Donc me je dois juntou. fuir. Então tenho de fugir. Non, Não. parce que não. Dieu est prêt aussi à bénir. Porque Deus está pronto Une também a fois qu'il y a eu une vie abençoar. commune, une fois qu'il y a vie commune, Quando tiver uma vida em comunidade, à l'instant où la volonté humaine no tempo onde a vontade humana a fait que deux personnes deviennent une seule fez que chair, duas pessoas faz uma carne só, alors il faut essayer de sauver. então é preciso ensaiar de salvar. Parce que je répète, Porque eu vou repetir. la question n'est pas, A pergunta não la é. question n'est pas est-ce que Dieu a joint ou pas A joint. pergunta não é de se Deus juntou ou não, Parce que ça peut être subjectif. porque isso pode ser subjetivo. Et il y a des gens qui disent ah mais Há moi pessoas que dizem: il y a des problèmes. eu tenho problemas. Donc Dieu dit ne sépare pas ce que j'ai joint. Então Deus diz: não separes o que eu juntei. Ok, je fais l'examen. Ok, vou fazer o exame. Dieu n'a pas joint, Deus não juntou. donc je divorce. Vou divorciar. Ce serait un peu trop facile. Será muito Et fácil. c'est un peu trop religieux. Muito religioso. C'est comme certains qui disent j'ai le droit de divorcer si j'ai É été como trompé. algumas pessoas que dizem: tenho o direito de divorciar. Si mon mari ou ma femme m'a trompé, Se o meu marido ou o meu homem enganou-me, alors je peux librement então divorcer. posso livremente divorciar. Bien sûr qu'on peut le faire. Podemos o fazer, Mais ça c'est légaliste. mas isso é legalista. Il vaut mieux pardonner. É melhor perdoar. Et si on aime vraiment, E se a gente ama si mesmo, la base du couple c'est l'amour, se o casal tem mesmo amor, il faut pardonner. temos de Et il faut perdoar. aider l'autre à s'en sortir, Temos de ajudar o outro a afin de conseguir maintenir l'union. a ser melhor na união. Il faut donc parfois se battre. Às vezes é preciso. Et la première chose à faire quand ça ne va pas dans un couple, E a primeira coisa que a gente tem de c'est fazer quando d'essayer não de vai o trouver des casal solutions, é de ensaiar, de achar uma solução. de commencer à jeûner, à prier, Começar estar em jejum e orar. de commencer à récupérer son couple. Começar a recuperar o seu casal. Mais il faut avoir le discernement de Mas é l'esprit. preciso ter o discernimento do Espírito. Parce que si, après avoir fait ces choses, Porque depois que a gente fez essas coisas, après s'être battu, depois que a gente ser batidos, après avoir jeûné et quando a prié, gente andou a jejunar, a orar, nous constatons qu'on ne peut plus rien nós faire constatamos que não se pode mais et que fazer ça ne nada. changera E pas. que nunca vai Il mudar. faut être spirituel É preciso ser espiritual et dire oh Dieu, e dizer: oh tu Deus, m'as appelé à vivre en paix. tu chamaste-me a viver Tu em m'as paz. appelé à réaliser ma destinée. Tu chamaste-me para eu realizar o meu Tu m'as destino. appelé à vivre Tu spirituellement. chamaste-me a viver Donc j'ai espiritualmente. fait tout ce qu'il fallait.
Eu fiz tudo que eu J'ai pude chassé fazer. tous les démons de l'enfer. Mandei embora os demônios todos do Et inferno. visiblement, E il n'y visivelmente avait pas de démons à chasser. não tinha demônios. C'est le cœur de l'autre É o coração do outro qui a décidé. que decidiu. Donc je vais me séparer. Então, vamos separar. Je vais divorcer. Eu vou divorciar. Et que Dieu m'éclaire E que Deus me ajuda pour savoir ce que je dois faire ensuite. para saber o que tenho de fazer a depois. Vous savez, Sabem? pour comprendre Para perceber ce que nous devons faire personnellement dans o que le nós mariage, devemos fazer, il faut une vue de l'esprit. é preciso ter uma vista do Espírito. Et il ne faut surtout jamais condamner E não condenar des divorcés. as pessoas que divorciaram. Il y a des divorcés qui vous devanceront, vous et moi, dans le royaume de Dieu. Qui nous devanceront. Há divórcios que vão estar mesmo na frente de nós, à frente de Deus. Il y a des divorcés qui ont plus d'onction et qui gagnent plus d'âmes Há au Seigneur divórcios que têm mais unções, que ganham mais almas que ao des Senhor, pasteurs qui sont pastores contre le divorce que estão contra o divórcio. et qui en propre juste disent moi je n'ai jamais divorcé. E que em próprio juízo, juízo eles dizem, Nous sommes "Eu tous nunca des divorciei." pécheurs. Somos todos Nous sommes pecadores. tous des pécheurs. Somos todos pecadores. Je voudrais donc dire, Eu queria dizer, et vous m'avez bien compris, e vocês perceberam que muito la bem, première chose à faire, que a primeira coisa a fazer c'est ne pas baisser les bras é de não deixar as Se coisas battre. irem, de se et combater se donner le temps e dar tomar o tempo de reconstruire de reconstruir et de croire dans la grâce de Dieu e de crer na graça de Deus et d'être à l'écoute de e l'Esprit. de de Dieu. estar à escuta do Espírito. Parfois, Às il vezes, suffit de peu de choses uma coisa pequenina chega pour que des divorces n'aient pas lieu. para que divórcio não chega, não chega. Pour que des divorces ne se fassent pas. Pour Pronto. que les gens restent Para o ensemble. divórcio não acontecer, para as pessoas Il suffit ficarem de peu de juntas, choses. uma coisa pequena chega. Il suffit de faire sa part. Temos de fazer a nossa parte. Il y a des hommes qui vont divorcer parce que leur femme n'a jamais Vão divorciar porque a mulher eu d'hygiène dans sa nunca vie, teve higiene na vida dela. n'a jamais cherché à plaire à son mari. Nunca procurou a ser gostada do homem dela. C'est une joie, Isto é uma joia, plus qu'un devoir. mais com dever. C'est dans les fibres même de la femme, É na pele mesma da mulher, dans son caractère et no ses seu sentiments. caráter, no seu organismo. C'est le rôle de la femme de plaire à son mari. A mulher tem de fazer, que ela tem de ser amada do homem dela. Et s'il n'y a plus cette passion du Se não parfum, tem mais esse perfume, essa paixão de la beauté, da de l'élégance, beleza, da elegância, le mari peut se fatiguer o homem pode se cansar. et il aura tort. E não deve. Mais il faut se mettre à sa place. Mas também temos de se meter ao C'est sítio difficile. bom. É difícil. Vous savez, il y a des mariages qui n'ont pas été voulus par Dieu, Casamentos não foram escolhidos por Deus, mais qui tiennent très bon. mas que seguram bem, Parce que la femme ou l'homme fait tout ce qu'il faut. porque a mulher ou o homem fizeram tudo o que eles tinham de fazer. Il faut faire attention. Fazendo atenção, Il faut donc bien équilibrer les choses. é preciso muito equilíbrio. Il faut se battre, il Bater-se, faut se remettre en question. fazer-se perguntas, Et si malgré toutes ces choses, e mesmo por causa dessas coisas, l'enfer demeure, o inferno, il faut la rupture. se sempre tem um inferno em casa, tem de fazer a ruptura. Vous savez, il y a aussi des gens qui trompent Há leur monde. pessoas que enganam a sua gente. Il y a des gens qui vous trompent. Pessoas que enganam vocês. Il y a des hommes qui entrent dans le mariage Há homens que entram no avec de casamento mauvaises intentions. com maus intenções. Il y a des femmes qui entrent dans le mariage avec de mauvaises Mulheres intentions. que também casam com maus Ils ne intenções. cherchent pas l'amour. Elas não procuram Ils amor. ne cherchent pas à vivre une Elas fusion. não procuram a viver uma fusion união spirituelle. forte e espiritual. Ils veulent juste se marier avec la Eles querem sécurité. só casar-se para estar na seguridade. Il y a des endroits, pas ici,
Há sítios, mas aqui não. Où les jeunes filles As raparigas veulent tous se marier avec le pasteur. querem se casar com o pastorinho. Le pasteur est jeune, Ai, o pastor é il n'y a jovem, que quelques années de différence. só tem alguns anos. Il vient de commencer son ministère. Começar o Et ministério. les jeunes filles veulent se E as marier. filhas querem casar. Et elles sont là. Elas estão aqui. Elles prennent la mallette du A pasteur. mala do Elles lui pastorinho. apportent son café. Traz o cafezinho. Elles sont pleines de Ai, elas révérence. estão cheias de Très adorações gentilles. Elles mettent gentis. du parfum. Perfume Elles se sobre coiffent elas, elas se bien. penteiam. Oh, elles viennent près du pasteur. Ai, elas vêm a Et elles disent, oh, si je pouvais le E séduire. elas dizem, ai, se eu podia ser apaixonada de mim, Parce que j'en ai marre porque estou farta de la maison de papa et maman. da casa do papai e da mamãe. Parce qu'il n'y a pas d'argent à la maison. Não tem dinheiro em casa. Parce qu'on ne m'a jamais honoré à la maison. Ninguém me fez honora. Donc si je suis femme du pasteur, Mas se eu for mulher do je vais pastorinho, même avoir des gens pour me eu servir. até vou ter pessoas para me servir. Et je vais dire, bénissez-moi. E vou dizer, abençoado, Donnez-moi de l'argent. dê-me dinheiro. Dieu vous le rendra. Deus vai render. C'est une semence. É uma semente, Et elles n'ont pas une bonne intention. mas não é uma boa Et atenção. Dieu n'est pas dans E l'affaire. Deus não está Et savez-vous ce qui se nessas passe? coisas. E sabe o que se vai Le passar? pasteur O pastorinho est jeune. é bonito, Il est concentré dans son ministère. concentrado no Et il ne ministério. s'est pas trop posé de questions pour le Ele não se mariage. fez perguntas para o Et il ne casamento. sait pas que cette jeune Ele fille não sabe que essa veut se mulherzinha marier par intérêt. quer se casar por interesse. Et lui, il est ébloui E ele par la beauté, encantado par pela le beleza, parfum, par la gentillesse, gentileza, par les beaux gâteaux. os bons bolinhos. Et il va la prendre pour épouse. Vai casar com ela. Un an après, Ano il n'y a depois, plus de parfum. já não tem perfume. Il n'y a plus les beaux gâteaux. Já não tem os bons bolinhos. Et il n'y a plus le respect. E respeito. Ma chérie, peux-tu me porter la mallette? Minha querida, podes roubar a minha malazinha? Débrouille-toi. Desembrulha-te. Et la vie commence à être un Minha enfer. vida está a começar a ser inferno. Oh ma chérie, j'ai envie de toi. Oh, minha querida, eu Laisse-moi quero. tranquille. Deixa-me tranquilo. Tout ce qui était un avantage Tudo que era uma coisa boa, devient un inconvénient. agora é uma coisa má. Et le pasteur se trouve dans un vrai problème. E o pastorinho se Il vient encontra d'ouvrir les dans yeux um problema. Ele vem de abrir os Et de olhos, de constater qu'il a constatar été trompé. que ele foi enganado. Non pas avec une autre femme. Não com outra mulher. Il a été trompé Foi enganado avec l'argent, com o dinheiro, avec le pouvoir, o poder, le désir o de desejo ce que son ministère pouvait que o représenter. ministério dele Que podia va-t-il representar. faire? O que é que ele vai fazer? Moi je vous dis, Eu vou dizer, si vou ça dizer, devient un enfer, se isto agora é um et inferno, la femme commence à e a l'insulter, mulher começa a et elle lui insultá-lo, manque de respect ela devant falta les de gens, respeito à frente et das elle lui casse pessoas, son ministère, ela estraga o il doit ministério, divorcer. ele tem de Et divorciar, je prends mes e eu responsabilités. tomo as minhas responsabilidades. Et puis il y a des maris, des hommes, Há maridos, qui homens, se marient avec une femme, que se casam com mulheres, non pas parce qu'ils l'aiment, não porque ele gosta mais dela, uniquement parce qu'elle est belle, só porque ela é et bonita, que c'est une fierté, que é ele et que está c'est une fiel, revanche sur la vie. e que é para reivindicar. Vous comprenez? Vocês percebem? La beauté est subjective. A beleza é subjetiva. On ne se marie pas pour la beauté, Não se casam para a beleza, même si c'est un facteur important. mesmo se é um fato importante. Bien sûr que c'est le physique qui aussi parle. Pois o físico também fala. Il faut que la personne nous A plaise, pessoa tem também de gostar mais ce n'est dela, pas fondamental. mas não é fundamental. Ce qui est O fondamental, que é c'est le fundamental cœur et l'esprit. é o coração e o espírito. L'esprit ne vieillit pas. O espírito não Le corps envelhece. se modifie. O corpo modifica. Si vous vous mariez pour un corps, Se vocês se casam para um vous corpo, pourrez divorcer un jour. vocês podem Parce divorciar que um ce dia, corps va se modifier. porque esse corpo vai se modificar. La belle gazelle Que linda menina pourra devenir un hippopotame. pode ser um hipopótamo. Mais l'hippopotame Um hipopótamo pourra devenir une gazelle.
pode ser uma beleza. Et l'homme bonitinha. s'était marié parce qu'il aimait sa femme qui était bien en chair. Mas o homem casou com a mulher Et porque maintenant ela era elle est toute fine. bem gordinha Et e il agora n'en ela veut plus. fica, ele não quer mais dela. On ne se marie pas pour un physique. Não se casa Se marie pour un cœur et un físico, esprit. a gente casa para o coração Et e o dans sa espírito. grâce, E na, et dans sa grâce, e na graça, Dieu permettra na sua graça, que le Deus physique ne nous déçoive vai pas trop. permitir que o físico não Je vous dis, c'est une vérité. nos faz mal. Isto é uma verdade. J'ai vu des chrétiennes qui voulaient maigrir, Eu vi cristianas que queriam mais pas pour plaire à emagrecer, leur mari. mas não era para o homem delas. La prière est difficile. A oração é difícil. Et j'ai vu des femmes qui voulaient maigrir pour plaire à leur mari. Eu vi mulheres que queriam emagrecer para o homem delas. Et l'exaucement est si rapide. Elas foram exaustadas. Dieu nous aime. Deus gosta de Nous nós. devons entretenir notre corps. Nós temos de tratar bem Et do nous nosso devons corpo, plaire à l'autre. mas não é para o outro. Il ne faut pas que ça devienne une obstination. Isso não deve ser uma obstinação. Et il ne faut pas que ça devienne un enfer. Isso não tem de ser um inferno. Il y a des maris qui font vivre un enfer à leur femme. Marido faz viver infernos à mulher Elles ne deles. sont jamais comme il faut. Eles nunca são como eles querem. Et ils veulent qu'ils passent par la chirurgie esthétique Tem de constamment. passar sempre para a Ça, cirurgia c'est diabolique. estética, sempre e sempre. Ça, Isso c'est é diabolique. diabólico. Isso é diabólico. Plaire à l'autre Fazer prazer ao outro ne doit pas nous emmener dans un calvaire et un tem enfer. de nos levar ao inferno. Il y a ce qu'on le peut faire, Tem coisas que a et gente il pode y a ce qu'on fazer. ne peut pas Há faire. coisas que também não Et podemos si on ne fazer. peut pas le Se faire, a gente não pode o on doit fazer, vivre avec. a gente tem de viver com isso. Alléluia. Glória a Deus, amém. Je vais finir avec mon point sur le troisième point. Eu vou agora Ok. acabar a prega com o terceiro ponto. Bon, ok, on avait dit le premier point, il faut être prêt. A gente diz que o primeiro ponto temos de estar prontos. Pardonnez-moi, premier point, il faut être prêt. Et dans ce premier point, qui a été très long à développer, Neste primeiro ponto, que foi muito où tempo a developar, j'ai dû parler aussi de la réalité des também séparations tinha de falar da realidade da et des separação. divorces. Je voudrais en venir maintenant au deuxième point, il faut connaître l'autre. O segundo ponto, a gente tem de conhecer a outra pessoa. On ne peut connaître quelqu'un que lorsqu'on a fait un bout de chemin avec lui. A gente pode conhecer uma pessoa Amém. bem só quando a gente fez um bocadinho, um pouco caminho com ela. Nous n'avons pas toute la révélation. Não temos a revelação toda. Il faut marcher un peu avec quelqu'un pour Precisam le dar connaître. um bocadinho com ela para conhecer bem a pessoa. Je suis contre les mariages trop rapides. Eu sou contra os casamentos muito rápidos. Et je pense que la Bible est contre aussi. Eu penso que a Bíblia também Il faut está se contra. préparer. É preciso se Je vais vous preparar. dire, Jésus est préparé depuis 2000 ans. Jesus estava preparado desde 2000 anos. Et le Père E o Pai prépare les noces de l'Église, prepara as felicidades da igreja, les noces avec Jésus, as felicidades com les Jesus, noces de l'agneau. as felicidades do ano. 2000 ans de préparation. 2000 anos preparados, 2000 On ne anos. doit pas se marier avec précipitation. Não vale a pena casar depressa. La Bible dit que la précipitation, c'est la ruine. O Senhor diz que precipitar-se é a ruína. Imaginez, Imaginam, l'Église est fiancée depuis 2000 ans. a igreja está casada desde 2000 Le anos. langage biblique. A linguagem bíblica. Israël est appelée la mariée Israel está chamada et casada, l'Église est appelée la fiancée. mas a igreja está chamada noiva. Et depuis 2000 ans, E desde 2000 anos, la fiancée attend les noces. a noiva está à espera do casamento. Nous sommes une vraie Église ici. Nós somos uma igreja verdadeira. Si vous êtes fiancé, Se vocês são ne vous namorados, précipitez não, pas dans les relations não sexuelles. não vale a pena dar pressa para conhecer as relações Attendez de sexuais. connaître la Esperar personne. bocadinho para bem conhecer a Soyez pessoa. certains que c'est pour vous. Estejam seguros que vai ser C'est para le bon você, mariage. que vai ser bom Il faut casamento. connaître. Mas é preciso conhecer, Il faut être
dirigé par une connexion. É preciso ser dirigido para uma boa conexão. Moi, j'appelle ça la connexion. Eu vou chamar isso conexão. C'est-à-dire qu'il faut Quer sentir dizer, é preciso sentir que le courant passe, que as coisas vão andar bem, que ça fonctionne, que vai funcionar, qu'on est sur la même longueur d'onde. que estamos no mesmo caminho, nas mesmas ideias, Il faut pensamentos, commencer à connaître l'autre, para bem conhecer o outro, à connaître ses habitudes, conhecer as suas à habitudes, discuter avec, falar com ele, à se sentir bien avec, sentir-se bem com ele, à avoir envie de prendre un petit repas, ter vontade de d'aller comer faire une juntos promenade, e passear, d'apprendre à se découvrir, aprender a conhecer-se, d'apprendre à sentir la connexion, pegar tempo, tomar tempo voir para si ter nous a avons les mêmes conexão, goûts, ver se a gente tem os mesmos voir si nous gostos, avons les mêmes hobbies. as mesmas paixões, Si la personne nous plaît, se a pessoa gosta de mim, savoir saber quelles seront les exhortations et les qual conseils, é as exortações e conselhos, les modifications. as Dire, modificações. oh oui, je sens la connexion. Ah, sim, eu sinto a conexão, Mais sur ce point-là, mas nesse ponto ça ne va pas. não vai dar. Est-ce que c'est essentiel? Isso é essencial ou não? Ou est-ce que nous arriverons à une entente? Ou nós vamos conseguir entender-se bem? Il y a des choses essentielles. Há coisas essenciais. En discutant, Falar, en créant la quando a connexion, gente fala, na conexão, il faut savoir si l'autre veut des enfants. é preciso saber se o outro quer Combien il en meninos, veut? quantos meninos ele Et on quer. sent la connexion. E a gente sente a conexão. Moi aussi, j'en veux 3. Eu também quero Et 3. peut-être moi aussi, j'en veux 10. Pode ser que tu também queres 10. Ah, tu n'en veux pas? Ah, não queres filhos? Est-ce qu'on va pouvoir régler ce problème? Como é que a gente vai regular esse Ou problema? est-ce que ça va être un sujet de divorce un jour? Isso vai ser sujeito de Il divórcio faut dia. connaître, il faut discuter. É preciso falar, discutir, conhecer. Il faut avoir globalement É preciso ter globalmente les mêmes goûts. os mesmos gostos. Parce que si vous avez des goûts différents Porque et se vocês divergents têm gostos diferentes sur des tas de choses, sobre muitas coisas, ça va être un vrai problème. vai ser grande Parce que quand problema. vous allez vouloir aller voir un film au Quando cinéma, vocês vai querer l'autre ir ne ao viendra cinema, pas avec o vous. outro não vai querer vir. Quand vous voulez aller faire du jogging, Você quer ir correr, l'autre ne viendra jamais o avec outro vous. nunca vai vir com você. Vous comprenez? Vocês percebem bem? Il faut se rejoindre. É preciso se reunir. L'âme sœur A alma gêmea nous rejoint. vem a nosso encontro. Je ne dis pas que cela doit être absolu. Não vou dizer que isso deve ser absoluto. Il faut des différences. É preciso diferenças. Mais globalement, Mas il globalmente, ne faut pas qu'un soit d'un côté. não pode ser E que um l'autre esteja de de um l'autre. lado e o outro do outro lado. Il y a des gens qui se marient Pessoas casam et ils se rencontrent d'un seul coup. e elas rendem-se de Ils sont conta sur Mars que são no planeta et que Marte l'autre est sur Vénus. e o outro está no planeta Vênus. Est-ce que vous êtes tous les deux sur Terre? Vocês estão os dois, os pés na terra. La Terre est grande. A terra é muito Il y a grande. plein de choses qu'on va Há faire. muitas coisas que a gente Il vai faut qu'on fazer. soit sur la même Terre. Mas temos de estar na mesma Parce que terra. sinon, Porque senão, on n'aura jamais aucun moyen de se retrouver. nunca vai ter momento para nós se andar juntos e encontrar-se. Alléluia. Aleluia. Il faut sentir que le courant passe. É preciso sentir que estamos no mesmo caminho. Cela ne va pas être déterminant, écoutez bien. Escutam bem, Cela ne va pas être déterminant. isso não vai determinar as Mais il coisas. faut qu'il y ait cet élément. Mas é preciso desse elemento. Si cela était déterminant, Se as coisas eram determinadas, ça veut dire on va se marier avec tous ceux avec qui on est en connexion. quer dizer, vamos casar com todas as pessoas que a gente sente-se bem. Et il y a des jeunes qui ont ce problème. Jovens têm esse problema. Ils sentent une connexion Eles sentem uma et conexão ils disent c'est bon, on y va. e eles dizem, é bom, vamos lá. Mais la connexion ne vous autorise pas à y aller. Mas a conexão não vos La autorizam a la- fazer isso, La a andar connexion est juntos. juste une étape. A conexão é Juste momento, une étape momento dado. qui peut être un feu vert ou un feu rouge. Pode ser que seja sim ou que seja não. Il y a des jeunes filles, Mulherzitas elles ont la connexion. têm a conexão. Elles disent c'est bon, c'est pour moi. Elas dizem, é para mim. Et c'est un échec. E checo. Et elles se souillent.
elas se sujam. Et elles vont rencontrer quelqu'un d'autre. Então vão encontrar outra Elles disent, oh, je sens Elas vão connexion. dizer, ah, eu sinto uma conexão. Alors j'y vais. Então vou ir lá. Elles se souillent encore. Ainda se suja outra vez. Et peut-être elles sont en connexion. E pode ser que, Mais pode pendant ser qu'elles que sont en estão connexion, conexão e que elles quando trouvent connexion. estão Et em elles ne savent conexão, plus où elles en sont. elas não sabem mais nada. C'est comme cela que les jeunes sont perdus. É assim que os jovens se enganam. Ils prennent pour révélation de Dieu Eles pegam isso como se fosse uma revelação de Deus. une simple connexion. Uma conexão simples. Vous avez des gens qui sont facilement en connexion avec les autres. Pessoas são fácil para algumas pessoas estar em conexão. Imaginez, Imaginam. un jeune pasteur est facilement en connexion. Pastorinho novo está facilmente em conexão. Imaginez toutes ces jeunes filles Imagina estas qui mulherzitas veulent se marier avec lui. que querem casar com o pastorinho. Il peut dire, je suis en connexion, je vais essayer. Ele pode dizer, estou em conexão, vou ensaiar. Mais ça ne sert à rien Mas d'essayer. não vai dar nada de ensaiar. Absolument à rien. Absolutamente nada. Il faut être dans une autre dimension. Porque é preciso estar a outra dimensões. Il faut passer à l'autre stade. É preciso passar a outra coisa. Ok, je suis prêt, j'ai compris. Ok, estou pronto, entendi. Ok, j'ai la connexion. Ok, tenho a conexão. Je vois que ça pourrait me fonctionner. Estou a ver que vai Je funcionar. vois que déjà on part sur de mêmes bases. Estou a ver que pessoas vão no mesmo caminho. Je vois que la personne veut adorer Jésus. Estou a ver que a pessoa quer adorar Jesus. Pas Mahomet, E não Maomé, ni Bouddha. nem Buda. Je ne conseille pas à quelqu'un qui adore Bouddha Conselho alguém que adora de se Buda marier avec quelqu'un qui aime é Mahomet. casar com uma pessoa que adora Maomé. Ou avec quelqu'un qui aime Jésus. Ou com uma pessoa que ama Il faut Jesus. régler le problème É avant. preciso regular o probleminha Il antes. faut avoir la même adoration. É preciso ter a Avant mesma de s'unir. adoração antes de estar Comment une juntos. seule chair. Como uma carne só. Ser uma seule só, uma carne. Parce que nous ne sommes qu'une seule chair Somos uma carne. quand on se marie. Quando a gente casa, Comment une seule chair peut adorer deux dieux? só uma só carne pode adorar Deus. Impossible. Impossível. Divorce. Divórcio. Obligatoire. Obrigatoriamente. On peut avoir la connexion avec quelqu'un qui adore un autre A Dieu, gente pode ter conexão com uma pessoa que adora outro Deus. mais il faut régler le problème Mas avant é le mariage. preciso regular o problema em antes do casamento. Et il ne faut plus qu'au moment du mariage ce soit ainsi. E no momento do casamento as coisas não devem ser mais assim. Donc, dans la connexion, il faut poser les bonnes questions. Então, na conexão, vocês têm de ter as Et boas il ne faut pas perguntas. s'aventurer sur un terrain glissant. Não é preciso andar muito depressa num Parce que terreno Dieu est un Dieu dangeroso. jaloux Porque Deus é um Deus qui invejoso, ne sépare pas sa gloire, qui ne partage que pas não sa gloire. partaja a sua glória. Isso não é partilhar da sua, não faz Le parte da sua troisième glória. point est O important. terceiro ponto é muito importante. Je dirais qu'il est fondamental. Eu vou dizer que esse terceiro ponto é fundamental. C'est l'amour. É o amor. Alors, j'ai classé mes 5 points par ordre chronologique. Alfabeticamente, meti os meus 5 pontos. Alphabétiquement. Mais on peut les classer différemment. Podemos os meter diferentes na mesma. Mais ils sont tous les 5 importants. Todos os 5 pontos são importantes. Cependant, Portanto, je crois que le point numéro 3, que j'ai mis numéro 3, acredito que o ponto número 3 se dégage quand même des autres. se separa dos outros um bocadinho na Il mesma. est fondamental. Ele é fundamental. C'est l'amour. É o amor. On se marie parce qu'on s'aime. A gente casa porque a gente se ama. Et s'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir de Se não mariage. tem amor, não pode ter casamento. S'il n'y a pas d'amour, il ne Se peut pas y não avoir de tem mariage. amor, não pode ter casamento. Certains diront l'amour viendra après. Alguns vão dizer, oh, mas o amor vinha depois. Mais qu'est-ce qu'on entend par amour? O que é que você está a entender por essa Il y a amour et palavra? amour. Tem amor e Il y a amor. amour charnel, Amor da carne, amour humain, amor humano, et il y a l'amour de Dieu. e tem o amor de Deus. Et je ne vais pas le développer maintenant. Mas não vou developar agora Et isso. je prendrai une autre session Para a próxima, pour vous parler de ce qui est essentiel. para lhe falar do que é essencial, importante. L'amour dans le couple. Amor no casal. Mais de quel amour parle-t-on? Mas de qual amor falamos? C'est Vamos là la falar. vraie question. A pergunta verdadeira é essa. Nous allons comprendre Vamos entender comment discerner como fazer atenção un amour
qui garantira amor que tem garantia, une durabilité. uma vida que vai durável, uma vida durável. 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 Comment je peux dire à nos amis brésiliens, je vous aime? Eu amo vocês. Eu amo vocês. 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 Alléluia. Aleluia. Que Dieu soit loué. Je vais Que Deus seja louvado. Dieu vous bénisse. On peut se lever. Sejam abençoados.